Saudações aos amigos da apicultura. Vamos conversar um pouquinho sobre manejo de cera. A gente sempre, quando está começando, sempre tem a pergunta por onde que começa. Se a gente quer ter um bom desempenho produtivo nas nossas colmeias, aí para quem está começando sempre fica a pergunta de qual que é o primeiro passo. Então, fundamental para quem vai começar ou para quem já tem abelha e quer melhorar o resultado, é o manejo de cera. É a primeira etapa. Se eu tenho um favo ali mal puxado, que a abelha não consegue aproveitar totalmente o cachilho, aproveitar totalmente o favo para fazer a postura, ali eu já começo a perder produção. Aqui hoje eu estou fazendo o derretimento de cera, trocando a cera velha, e também alguns favos que não estão de acordo. Aqui eu vou mostrar esse favo aqui. Esse aqui é um extremo. Esse aqui é um favo desse jeito aqui, ele não tem condições, ele não poderia estar na colmeia. Então esse aqui seria o extremo, mas se a gente deixar chegar nesse ponto, aí a gente já perdeu muito de produção e se bobear até perdeu o enxame. Aqui, se a gente for ver, a maior parte desse favo aqui, desse quadro, ele tá formado por zangão, por alvéolo de zangão. Então, se a rainha quisesse fazer postura aqui, ela teria essa faixa de cima e uma parte da lateral. Isso aqui é o que a gente teria de operárias. Todo esse restante são alvéolo de zangão. Então, pensando para a gente ter uma boa produção, precisa de população. Então, a gente teria uma caixa que a gente tivesse a maioria dos quadros nessa condição. A gente trabalharia ali com em torno de 35%, 40% do potencial da nossa abelha. Então aqui a gente já começaria a perder. Um outro favo aqui. A cera está bonitinha, cera branquinha, cera nova. Mas aqui é um quadro de captura. Então a gente usou a tirinha para fazer a captura. Aí se a gente for ver, a abelha puxou. Então toda essa parte aqui, até aqui em cima, ela usou para fazer alvéolo de zangão. E aí a gente teria a mesma questão daquele favo mais escuro que eu mostrei no começo. Uma pequena faixa aqui que ela pode fazer postura de operária. E todo o restante do quadro é alvéolo de zangão. Então, por mais que a gente estivesse usando aqui uma rainha nova, uma rainha com alto potencial de postura, genética excelente, a gente não teria um bom desempenho nesse enxame por conta da condição do quadro. A rainha não teria espaço adequado para fazer postura. E mais um exemplo que a gente perderia. Então, mesmo a cera estando branquinha, bonitinha, a gente teria um mau desempenho da rainha. Aqui os outros quadros também, mesma coisa. Aqui, toda essa parte. Alvéolo de zangão. Mais uma vez, a rainha teria apenas essa faixa aqui para fazer postura. Aí, se a gente imaginar isso em uma colmeia de 10 quadros, então a gente teria um mínimo de postura e grande parte de espaço perdido. Então a gente veria talvez a caixa até completa, aí chegaria a florada, a gente não teria um bom desempenho. E um dos primeiros fatores seria o manejo que a gente não está fazendo correto da cera. Alguns quadros intermediários de idade, mas é a mesma questão. Mais uma faixa, alvéolo de zangão, sobra só esse espaço aqui para a rainha fazer postura. Aqui um quadro até que está bonito, mas a gente teria o mesmo problema aqui, mais essa faixa aqui de alvéolo de zangão. Então ela já começa a perder potencial de postura. Se eu não ofereço espaço para a rainha fazer postura, então todo o restante vai ficar prejudicado. Então, antes de mais nada, a primeira coisa é oferecer condição que a rainha e o enxame possa se desenvolver. Aí, se mesmo oferecendo uma cera de qualidade, bem puxada, a rainha não desenvolve, aí a gente parte para outras possibilidades que pode estar tirando o desempenho do meu enxame. Mas a primeira etapa é cera.
né? Se eu chegasse numa colmeia ali com quadros parecidos assim, um enxame, poderia ser um enxame até forte, e eu colocasse uma rainha selecionada, rainha nova, bem produzida, ela continuaria tendo um desempenho abaixo do potencial que ela tem. Então, se eu quero alta produção, eu preciso de alta população, e eu só consigo isso se eu fizer toda a parte. Se eu for e comprar uma rainha de qualidade e colocar numa estrutura dessa aqui, que ela não pode fazer o potencial total dela de postura, o meu investimento de rainha seria anulado, né? Eu perderia o trabalho de ter feito essa troca, essa substituição por uma rainha de genética de qualidade, porque eu continuaria tendo um desempenho abaixo do meu potencial total. Então, o manejo de cera é a primeira etapa. A primeira parte é corrigir a forma como estão os favos, né? A rainha tem que ter condições de usar 100% do quadro, né? Aí eu consigo pensar em uma alta produção com mais racionalidade ali, com mais controle. Do contrário, eu vou ficar sempre na sorte. E aí outra coisa, a rainha não tendo espaço no ninho para fazer postura, ela vai ser obrigada a subir para a melgueira. Então vai encher de cria na melgueira, mas não vai ter aquela população excelente, porque o ninho eu não tenho aquela produção nele, né? Vai ficar faltando a abelha que poderia estar nascendo do ninho. Então vai dar aquela impressão que eu tenho um enxame muito forte, mas no resultado final eu teria uma baixa produção. Primeira etapa, manejo de cera.